Meus irmãos, que incoerência é essa que temos vivido dentro da igreja? Como pode um crente dizer que ama a Deus e, ao mesmo tempo, usar a língua para destruir o próximo? Isso não faz sentido. Muitos adoram ao Senhor no culto, levantam as mãos, oram em voz alta e falam sobre amor. Mas, no dia a dia, espalham fofoca, criticam e julgam os irmãos. A Bíblia nos ensina que a nossa boca deve ser fonte de bênção. Mas o que temos visto são pessoas que, com a mesma língua que louvam a Deus, ferem os irmãos. Isso não agrada ao Senhor. A palavra de Deus nos ensina que a língua tem um grande poder. Em Provérbios 18:21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso significa que o que falamos pode edificar ou destruir, pode curar ou ferir, pode trazer vida ou morte. Então, por que muitos ainda insistem em usar a boca para espalhar discórdia dentro da casa de Deus? Por que, ao invés de orar pelo irmão, preferem falar mal dele? Tem gente que gosta de falar da vida dos outros como se fosse um passatempo. Você viu o que fulano fez? Soube que cicrano caiu em pecado. Você acha que aquela irmã não é tão santa quanto parece? Irmãos, será que isso é postura de um verdadeiro cristão? Jesus nos ensinou a amar, a perdoar, a suportar uns aos outros. Mas, muitas vezes, o que vemos na igreja é um espírito de fofoca e julgamento tomando conta do coração de muitos. A Bíblia nos adverte sobre esse comportamento em Tiago 1:26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, se você se considera um bom crente, mas não tem controle sobre suas palavras, sua fé não tem valor algum. Do que adianta pregar o amor e viver semeando discórdia? Muitos gostam de apontar os erros dos outros, mas esquecem que também são pecadores. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus 7:3-5, quando disse: por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Quando falamos mal de alguém, estamos assumindo uma postura de juiz. Mas a Bíblia nos ensina que há apenas um justo juiz: Deus. Ele é quem conhece o coração das pessoas. Ele sabe o que se passa na vida de cada um. Nós não temos o direito de julgar ou condenar ninguém. Quem somos nós para apontar o dedo para alguém se também somos falhos? Outra questão importante é que quando falamos mal dos outros, nos tornamos instrumentos do diabo. Sim, irmãos, isso é muito sério. Em Provérbios 6:16-19, a Bíblia lista 7 coisas que Deus abomina. E uma delas é aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Quando nos deixamos levar pela fofoca e pela crítica destrutiva, estamos fazendo o trabalho do inimigo dentro da igreja. E o que acontece com uma igreja onde há fofoca, intriga e maledicência? Ela se torna um ambiente pesado, onde não há comunhão verdadeira. As pessoas começam a se afastar, a frieza espiritual toma conta e, aos poucos, a obra de Deus é prejudicada. O diabo sabe que uma igreja dividida é uma igreja fraca, e é por isso que ele trabalha para plantar sementes de discórdia entre os irmãos. Mas o Senhor nos chama para sermos diferentes. Em vez de criticar, devemos interceder. Em vez de espalhar fofoca, devemos espalhar palavras de vida. Em vez de condenar, devemos estender a mão para ajudar. A Bíblia nos ensina em Efésios 4:29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Se ao invés de falar mal, usarmos nossas palavras para edificar, veremos mudanças extraordinárias em nossa vida e em nossa igreja. Muitas vezes, a pessoa que estamos criticando está passando por uma luta tremenda, mas, em vez de ajudá-la, a julgamos. Precisamos mudar essa mentalidade. Agora, eu te pergunto,
Você tem usado sua língua para abençoar ou para amaldiçoar? Suas palavras edificam ou destroem? Será que você está sendo um verdadeiro cristão ou apenas um religioso de aparência? Hoje é um dia de reflexão e arrependimento. Se você tem falado mal dos irmãos, criticado, julgado, é tempo de mudança. Se essa palavra tocou o seu coração, é momento de transformação. Deus nos chama para sermos mensageiros de paz, amor e edificação, e não instrumentos de divisão. Decida hoje usar sua boca para abençoar, fortalecer e espalhar a graça de Deus. Que o Senhor nos ensine a falar com sabedoria e a viver em amor verdadeiro. Compartilhe essa mensagem, curta, comente amém e siga o canal para mais palavras que edificam.